E hoje nós vamos falar o seguinte, porque nós somos desafiados, irmãos, todos os dias, a um conflito entre fé e razão. Quando aplicamos a fé, quando aplicamos a razão, e nós somos desafiados todos os dias, porque a nossa razão diz algo e a nossa fé tem que dizer algo totalmente contrário. Muitas vezes a nossa fé é contrária à nossa razão, ou na maioria das vezes a fé é contrária à razão, ou quase na totalidade é contrária à razão, né? Ou 99,9% é contrária à razão, para você ver, tamanho é o desafio que nos é imposto. Agora veja você, se você estivesse numa situação dessa, né, eu me deparei com uns textos e confrontando, porque o Senhor me deu esse tema, entre a fé e a razão, quando tudo dá errado. Vivendo entre a fé e a razão, quando tudo dá errado. E é nesse momento, quando tudo dá errado, que você e eu mostramos quem nós somos diante de Deus. Quando tudo está dando errado. Agora você imagine levantar de manhã. Pega o carro, para quem tem carro, você vai, entra na sua garagem, pega o seu carro, percebe que o pneu está furado. Certo, Daniel? Principalmente se você acordou em cima da hora ainda. E como Daniel, que tem que ir até São Paulo ainda trabalhar. Então, se você perder 5 minutos, às vezes, no trânsito, já é meia hora que você perde lá na frente. É uma loucura. Por pura distração, ainda leva uma multa na rua. Começou o dia muito bem. Chegando na firma, ele encontra as portas lacradas. E você descobre que a firma que você trabalhava fechou, inexplicavelmente, e você está desempregado. Não bastasse isso, você passa no banco, porque, afinal de contas, você precisa colocar combustível, precisa voltar para casa, já angustiado, porque você vai ter que chegar em casa, falar para sua esposa que ela vai ter que devolver o cartão de crédito que você deu. Olha que prova, né? Falar isso para ela que vai ter que devolver, mas você está tendo que falar. Passa no banco e descobre que a sua conta foi hackeada, você está sem nenhum centavos. Que dia que começou bem. Volta para casa. Quando chega perto da sua casa, você vê sirenes, bombeiros, polícia, ambulância para todos os lados, e vê um caos na sua rua, e alguém chega para você e diz, olha, não deu tempo de pegar nada, a sua casa pegou fogo, seus filhos estavam lá dentro. Que cenário terrível. Só sobrou sua mulher porque tinha ido na padaria ainda. E esse cenário, a pergunta é, como lidar entre a fé e a razão com um cenário caótico desse? Essa era a vida de Jó. Passando para os dias atuais, essa era a vida de Jó. O pneu furou, perdeu o emprego, numa crise dessa, ficou sem nenhum centavo no banco, casa pegou fogo, filhos morreram, só sobrou a mulher, e não tinha nem como fazer mais nada, não tinha dinheiro nem para enterrar os filhos. Esse era o cenário, esse era o quadro da vida de Jó, era um quadro caótico. É lógico que esse texto, eu me deparei com esse texto, eu fiz algumas alterações, porque senão era muito longo, né? O pastor que escreveu esse texto fez um texto muito longo, mas aí nós vemos o seguinte, que a fé, como lidar com o sofrimento, aplicando a fé diante de um quadro que nos desafia todos os dias. Todos os dias somos desafiados em algumas circunstâncias. Talvez eu e você, graças a Deus, não estamos vivendo isso que Jó viveu. Talvez alguém aqui esteja vivendo um pouco pior que o outro, mas ninguém chegou nesse estágio. Porém, há uma situação que nós somos desafiados todos os dias a jogar a toalha. Todos os dias nós somos, pela razão, desafiados a chutar o balde. Todos os dias nós somos desafiados a abandonar tudo, a dizer, chega, acabou, eu não quero mais, isso não serve para mim, essa fé não serve para mim, não tem mais jeito, porque a minha vida está indo de mal a pior. Eu acordei já brigando comigo mesmo no espelho. E, aliás, tem gente que prefere nem olhar para o espelho de manhã, porque senão vai brigar e quebrar o espelho. Porque vai brigar consigo mesmo.
de tão terrível que é a situação. Algumas angústias e algumas dificuldades que nós estamos vivendo nos tempos presentes, são tempos que nos desafiam a permanecer firme na fé. Porque se nós nos depararmos, se nós confrontarmos a razão e a fé, e ficarmos com a razão, nós vamos desistir de tudo. Nós vamos parar no meio do caminho. Nós vamos chegar à conclusão de que não vale mais a pena continuar. Porque você vai ver o seu vizinho, muitas vezes, que é um vida torta, e você vai ver que ele está bem, que ele está com carrão, que ele está com casa bonita, que ele está com isso, com um emprego muito bom, e você olha toda aquela situação, e eu? Então nós vamos ver o seguinte, que a fé, ela está acima da razão, quando nós entendemos que o sofrimento humano é inerente à vontade. O sofrimento é inerente à vontade humana. Nós somos confrontados porque nós não temos controle sobre isso. Não tem como controlar uma enfermidade que vem. Por mais que você se cuide, por mais que você vá para a academia, por mais que você coma produtos naturais, por mais que você se cuide, mas vai chegar, uma hora vai chegar, ela vai bater a porta, e nesse momento que a enfermidade bate a porta, não tem o que fazer. Você se sente vazio. É aquele momento da vida que nós nos sentimos vazios, que nós nos deparamos com muito, porque às vezes, graças a Deus, alguns têm muito, mas se deparam também com muito, estão vazios, porque não têm esperança, diante da tamanha adversidade que se abateu, não tem esperança. Tamanha adversidade que se abateu naquela vida, não tem esperança. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o Deus da esperança, Ele está aqui nessa noite. E nesse quadro, que eu tinha esquecido de falar, nesse quadro total, quando a mulher volta da padaria, ela ainda olha para você e diz, olha, esquece, irmão, que Deus é esse que você está servindo, que permite tudo isso? Morre logo de uma vez, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquela mulher, vale lembrar o seguinte, hein? Aquela mulher estava em profunda angústia, porque tem um monte de gente jogando pedra na mulher de Jó, tem um monte de gente que diz que ela emprestou a boca para o diabo, que ela fez e aconteceu. Eu não quero discutir isso, eu quero te dizer que aquela mulher estava em profunda angústia, porque pensa bem, vocês que são mulheres, perderem 10 filhos de uma vez só, perder 10 filhos de uma vez só, o marido entrar em decadência física mesmo, tendo que raspar as feridas com telha, é complicado. Aquela mulher estava entrando em paranoia, mas vamos deixar ela para lá agora, tá? Depois, nós temos que entender que as pessoas boas também sofrem. Quando nós compreendemos isso, nós vamos ver que a fé e a razão, nós vamos poder, viver um pouco mais por fé. Porque nós entendemos que Jó, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ele era um homem da terra de Uz, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas quando nós lemos o texto introdutório, nós vamos ver que ele diz que o rosto dele estava vermelho de tanto chorar, que os seus olhos estavam com olheiras, e apesar disso, não tinha violência. A mão dele estava pura, a oração era pura. O que ele queria dizer com isso? Ele estava dizendo que ele não tinha culpa nenhuma, mas aquele mal estava sobre ele, ele estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quantas vezes nos deparamos com situações que os nossos olhos ficam vermelhos de tanto chorar, e nós não conseguimos entender, e nós tentamos arrumar, tentamos colocar arrumar situações, objetos, enfim, alguma coisa que mostre aquilo, olha, e você fez isso, você fez aquilo, alguma coisa que venha nos tocar, mas quando Deus está nos pedindo a fé, e não a razão. É aquela velha história, a pessoa fica doente, ela procura tudo quanto é médico. Depois que nada funciona, ela fala, bom, agora me restaurar. Então, agora, o que sobrou é oração. O que deveria ser o primeiro, né? A fé deveria ser primeiro, mas o que sobrou é a fé, agora vamos lá, vamos ver o que dá. Depois, precisamos entender que Deus tem o controle. A fé, ela só está acima da razão quando nós entendemos que Deus tem o controle da nossa vida.
E que Deus tem o controle e que nós precisamos aceitar o controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para o Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, olha, ele simplesmente decidiu encarar a situação. A situação estava terrível. Aquele homem, ele agora não olha pela razão, porque eu quero dizer para você que pela razão, humanamente falando, Jó tinha todos os elementos para chutar o balde, né? Uma expressão bem popular ali. Tinha todos os elementos para dizer chega. Mas ele disse assim, olha, vou encarar a situação. Muitas vezes, nós não queremos encarar as situações que transpõem à nossa frente. Situações que vêm à nossa frente, nós não queremos encarar. E não é só você não, eu também. Muitas vezes a gente fica com medo, não quer encarar. E Jó disse, olha, o negócio está feio. Eu nasci nu, banguelo, careca, eu vou voltar do jeito que eu vim. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Irmãos, dá para dar graças a Deus, louvado seja Deus diante das circunstâncias, as circunstâncias que estava vivendo Jó. Agora vamos ver alguns aspectos, né, da vida de Jó. A fé está acima da razão, quando, apesar das circunstâncias, nós permanecemos firmes. Apesar das circunstâncias, Jó, ele possuía 11.500 cabeças de gado. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Acabou tudo, de uma vez só. 11.500 animais foram embora, de uma vez só. Depois, todos os empregados. Quando a gente fala de empregado, alguém que tem 11.500 cabeças, 11.500 animais, você imagina quantos empregados precisavam para cuidar daqueles animais? Você tinha que ter lá administradores, agricultores, boiadeiros, né, cortadores de lã, guardas das torres de vigias, para que ninguém roubasse ali. Acabou tudo. Mesmo assim, Jó, ele permanece firme, porque ele disse, olha, eu vou voltar do jeito que eu vim. Então, a fé, ela está acima da razão, quando apesar das circunstâncias, eu e você permanecemos firmes. Porque Jó, ele permaneceu firme, apesar das circunstâncias que tinha sido lhe imposta. Apesar das circunstâncias, e mais, ele não tinha culpa. E ele sabia que não tinha culpa. Mesmo assim, ele permanece firme e não volta-se contra Deus. E não vira-se contra Deus. Eu já vi na minha caminhada cristã, homens e mulheres se voltarem contra Deus por coisas tão pequenas, por coisas tão miseráveis. Imagine Jó, se ele não tinha toda a razão humana falando, mas ele permaneceu, ele resolveu enfrentar a situação e disse, olha, louvado seja Deus, eu não tinha nada e eu vou voltar sem nada, porque eu nasci sem nada, glória ao meu Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que a razão está acima, a fé está acima da nossa razão, que a nossa razão seria desistir de tudo, mas a nossa fé diz, continua um pouco mais, anda um pouco mais. E Jó entendeu isso. E mais, Jó, ele não via Deus. Jó não tinha o Espírito de Deus como nós temos. Ele mesmo disse, olha, eu só conhecia de ouvir falar. Ele não tinha uma experiência pessoal e particular com Deus, mas mesmo assim ele resolveu continuar. Depois, Jó permaneceu firme, apesar da doença. Ele diz no capítulo 6, versículo 11, eu já anotei aqui uns versículos para não ter que ficar procurando, que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Olha o que Jó estava dizendo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? A razão de Jó dizia para ele que ele não tinha forças e que ele não tinha futuro. A razão de Jó batia contra a sua fé e dizia, você não tem mais futuro. E ele diz, capítulo 17, 13, o único lar pelo qual eu espero é a sepultura. Quem poderá ver alguma esperança para mim? Ou seja,
Ele está dizendo, olha, eu só espero agora a morte, eu não tenho esperança. Essa era a razão. Mas nós vamos ver que Jó mantinha a fé, né? O mal de Jó era uma agressão tão grande, que ele diz o seguinte, olha, quando me deito fico pensando, quando vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico virando na cama até ao amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Essa era a razão. Por que era a razão? Porque ele estava sofrendo. Quando você está passando por uma situação médica, uma situação de perda, uma situação, as pessoas falam, não chora, isso daí é passageiro, não vai doer. Não está doendo. Quem estava sentindo a dor era Jó. Quem estava naquele momento com a pele saindo pus ali era Jó. E naquele tempo não tinha todo esse medicamento, essas coisas que tem hoje. Ele estava sofrendo. Mas apesar de tudo, ele continuou firme. Essa era a fé de Jó. O que eu quero trazer para você nesta noite, que a fé, ela tem que estar superior à sua razão, porque muitas vezes o momento que você viveu, ou o momento que você viverá, você vai precisar usar a sua fé. Há momentos na vida que nós precisamos olhar a experiência de Jó e dizer, olha, eu continuo firme, porque se Jó aguentou isso, eu também vou aguentar. Muito se fala sobre o início e o fim do capítulo, mas no meio do capítulo de Jó é tremendo. Quando você puder, leia todo o livro de Jó. Depois, Jó continua firme, Jó continua na fé, desprezando a razão. E é interessante que Jó estava desprezando a razão em favor da fé. Mesmo estando num momento de desprezo agora humano, Jó vinha tudo acontecer, antes de tudo acontecer, já era uma pessoa rica, ele tinha dinheiro, poder, era cercado por pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, porque o camarada tinha dinheiro. Depois que ele perde tudo, some todo mundo. Sabe aquela velha expressão, enquanto você tem dinheiro, você tem um monte de amigo, né? Depois que acabou o dinheiro, meu amigo, some todo mundo. Na hora de comer churrasco na sua casa, aparece 200. Quando você perde o emprego, não aparece um para levar o quilo de A100. Não é nem picanha mais, é A100 mesmo. Né? Fazer churrasco de A100. Né? Mas, ele diz assim, ó, no capítulo 12, versículo 14, ele diz, tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Olha, ele está dizendo, eu clamava e Deus me respondia, eu era íntegro, eu era irrepreensível, e agora eu virei um mero objeto de riso. Essa era a situação do homem chamado Jó. Essa era uma situação de um homem que agora não adiantava mais usar a razão, tinha que usar a fé. Depois, Jó, no capítulo 19, versículo 17, ele diz assim, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Porque a mulher de Jó, apesar de tudo, apesar até da mulher, Jó continuou firme. Ele chega ao ponto de dizer que a mulher, ela tinha nojo, ela achava repugnante o hálito de Jó. E até os seus amigos tinham nojo do seu cheiro, porque aquilo devia feder demais. Porém, Jó desprezava a razão, porque ele cria num Deus que poderia reverter. Se não reverter, ele iria para Deus sem nada, mas ele continuaria com Deus. Estávamos comentando ontem, no encontro de homens, estávamos sobre dons espirituais, né? E foi falado de dom da cura. E quando nós olhamos para algumas situações, eu particularmente conheço uma moça, minha família conhece uma moça, que ela é batista tradicional,
E ela veio aqui uma vez só, mas não conseguiu ficar até o final do culto. E pensa numa moça que tem tudo. Tudo quanto é doença. Ela tem tudo quanto é coisa. Desprezada pela mãe, mora na casa dos outros, fica para lá e para cá na casa dos outros, tem problema disso, problema de saúde. Irmão, ela tem tanto problema que eu não sei nem enumerar e nem sei quais problemas que ela tem. Porém, ela é tremendamente usada porque ela não usa a razão, ela usa a fé. E pela fé dela, ela ganha médico para Jesus, ganha enfermeiro para Jesus, já ganha um monte de gente para Jesus, e ela faz ali um estrago no inferno quando ela chega no hospital. E é uma pessoa doente. Então, o que eu quero dizer com isso? Há momentos que, apesar de o contrário que estamos vivendo, de toda a razão que nos impõe, há momento que nós temos que olhar a fé. O que foi discutido ontem, muitas vezes você está doente, e alguém vai pedir oração por você. Bom, isso não é meio antagônico, né? Se eu estou doente, eu preciso de cura, eu vou orar por alguém ser curado. Eu me lembro que na época que eu quase morri literalmente, né, problema de saúde, e as pessoas vinham até a igreja, irmão, ora por mim, e eu não estava aguentando nem ficar em pé comigo mesmo, tinha que orar, a pessoa recebia a bênção, mas eu não. Mas Deus estava nos mostrando que a fé, ela tem que estar acima da nossa razão, porque pela minha razão não tinha que orar por ninguém. Ora, eu estava precisando de oração, vou orar por alguém? Depois, apesar de não entender nada, há momentos da nossa vida que nós não entendemos nada, que você está andando, e você tem que andar por fé, e você tem que segurar na mão de Deus, e você tem que colocar uma venda nos olhos, e você tem que andar por fé. E há momentos que a sua razão vai dizer, não adianta, não anda por aí que não vai dar certo, não vai por esse caminho que não vai dar certo. Uma vez, eu pedi a Deus um emprego. Eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo. Aqui em São Bernardo, né? Só abrir água. Eu trabalhava numa empresa aqui em São Bernardo. E eu pedi a Deus, eu fiz até um voto para Deus, que eu queria um bico. Eu precisava fazer um bico, porque na minha área a gente fazia, né? As pessoas faziam um bico em outras empresas, eu precisava ganhar um dinheiro a mais. Mas se ele quisesse preparar o emprego também, enfim. E eu fui fazer um bico. E naquele bico não deu certo. Mas 2 dias depois eu estava trabalhando naquela empresa. Irmãos, pensa na razão. Quando eu parei, 2, 3 dias depois que eu estava lá, eu parei naquele lugar, olhei para aquilo, eu falei, que besteira que foi que eu fiz. Porque aqui eu tinha convênio médico, eu tinha vale transporte, só não pegava porque eu morava perto da firma, mas eu tinha vale refeição, tinha tudo, não ganhava bem, mas tinha tudo, tá? E eu fui para lá, não tinha convênio médico, não tinha vale refeição, e um detalhe, era lá em São Paulo, não tinha vale transporte, não tinha nada, irmão, e nem registro em carteira eu ia ter. Mas eu tinha pedido, e Deus tinha me dado, e eu entendi naquele momento, fui acalmando o coração, e eu vou dizer para você o seguinte, foram quase 2 anos, 1 ano e 11, 1 ano e 10, 1 ano e 11 meses que eu fiquei lá, foram um dos melhores anos que eu tive, foi lá que eu pude comprar as coisas, foi lá que eu pude casar, foi lá que eu pude fazer um monte de coisa, porque naquele emprego que eu olhei pela razão, eu não olhei pela fé, eu olhei a razão, e a razão, irmão, era desesperador o lugar, o negócio era feio, mas naquele momento, depois foi acalmando o coração, entendendo que eu tinha que olhar aquilo pela fé, porque eu tinha pedido e Deus tinha me dado, se Ele tinha me dado é porque Ele tinha alguma coisa lá na frente, e trabalhei muito, muito mesmo, trabalhei muito, mas Deus usou tudo aquilo e reverteu em bênção quando eu voltei para cá também. Então, há momentos que você não entende nada. Jó, ele não entendia nada. Ele diz assim, ó, Deus me fez cair, deixa eu pegar o versículo aqui. No versículo 16, capítulo 16, versículo 11 a 14, ele diz assim, Deus me fez cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. E estava tranquilo, eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Ele está falando de Deus.
Ele está dizendo de Deus, que ele estava tranquilo, que ele estava sossegado, ele estava com os bens, com a mulher, com os filhos, com o gado, com tudo, porém Deus tirou ele, fez cair na mão dos inimigos, arrebentou ele, agarrou pelo pescoço e esmagou. E ele diz, fez de mim um alvo, seus flecheiros me cercam, ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lançasse sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Olha a oração de Jó. Ele está dizendo, olha, eu estava tranquilo, mas Jó não estava entendendo. Essa oração de Jó dizia, olha, não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada. Talvez na sua vida você não está entendendo nada, talvez alguma coisa na sua vida está passando, você não está entendendo nada, e você diz, olha, eu não compreendo nada, por que que esse mal me sobreveio? Mas irmão, Deus pode pegar esse mal que sobreveio sobre a tua vida, e mostrar para você uma grande bênção, uma vitória tremenda, algo espetacular. Uma vez, a igreja que eu congregava, ela ganhou um ônibus. Irmãos, pensa no ônibus que deu dor de cabeça para a igreja. Porque o ônibus era velho. Velho e um pouquinho mais velho. Mas a pessoa que deu, Deus com tanto carinho, que logo nos primeiros dias o ônibus já apresentou problema. Para a igreja, aquilo parecia uma maldição, né? Porque você mandar arrumar um ônibus é terrível, né? Muito caro. Mas foi numa reunião de obreiro, pastor, leva lá na oficina do meu sogro, pastor. Ele é o mecânico diesel. Ele vê o ônibus. E levaram o ônibus lá. E ele trocou um monte de coisa, fez um monte de coisa, mas um detalhe. Meu sogro, ele não queria negócio de crente, não. Deixava ele lá com a santinha dele, deixava ele lá no negócio, ele estava quietinho lá no canto dele, ele não queria saber. O negócio dele era uma excelente pessoa, mas não mexia com a fé dele não, que não dava não. E ficou lá. E esse ônibus ficou lá na oficina. E o motorista do ônibus era um diácono da nossa igreja. E ele começou a ir lá na oficina, direto ver o ônibus. E a gente não sabia que aquela maldição, que aparente maldição para a igreja, era uma bênção que Deus estava providenciando. E aquele diácono estava falando de Jesus para ele, e nós não sabíamos. E um dia ele chegou e falou para mim, olha, eu fiz tudo, menos câmbio e motor. O resto eu consertei tudo, porque a igreja não tinha dinheiro para fazer. Mas não pode sair de São Paulo esse ônibus, que esse ônibus vai fundir o motor. E num feriado, eu me lembro que ele chegou em casa, na hora do almoço ele chegou bravo. E ele era bem explosivo, né? Aqueles nordestinos bem arretados, né? Chegou bravo, olhou para mim e falou, eu falei para o João era o motorista, não tirar aquele ônibus, que aquele ônibus ia fundir o motor. Eu falei, tá, seu Manuel, mas o que aconteceu? O ônibus está com o motor fundido lá na Bandeirantes, desculpe, lá na Anhanguera. E eu já tive que mandar o mecânico para lá, e o guincho também já foi, porque vai ter que trazer o ônibus guinchado. Moral da história, esse ônibus volta para a oficina, e fica mais uns 3 meses, porque a igreja não tinha dinheiro para fazer. E lá começou a ir pastor, e lá começou a ir diácono, e lá começou a ir obreiro, e todo mundo começou a falar de Jesus para ele. Moral da história, a gente nem sabia, mas ele já tinha aceitado, se convertido ao Senhor. E Deus fez uma grande obra, deixou ele uma semana na UTI, para mostrar que ele tinha feito a obra, depois levou ele. Aonde eu quero chegar com isso? É uma experiência pessoal, mas para dizer o seguinte, aquilo que aparentemente parece maldição, pode ser revertido em bênção lá na frente. Aquilo que você não compreende pode ser revertido em bênção. Aquilo que você não entende pode ser bênção, talvez não para você, mas para alguém que o cerca. Talvez não foi bênção para a igreja, aquele ônibus, mas foi bênção para a minha família, foi bênção para a nossa família, foi bênção para todos que ali cercavam ele. Jó não entendia. Jó, ele disse, olha, Deus fez isso. Na verdade, Deus não fez nada contra Jó. Deus apenas permitiu. Todavia, nenhum desses estranhos acontecimentos
Todavia, nenhum desses acontecimentos terríveis na vida de Jó fez com que Jó perdesse o caminho, perdesse o foco. Hoje nós estamos vendo nos dias atuais, homens e mulheres perdendo o foco do Evangelho, simplesmente porque alguém olhou feio, simplesmente porque alguém não cumprimentou, simplesmente porque alguém não deu uma carona, perdendo o foco, simplesmente porque perdeu o emprego, perdendo o foco, simplesmente porque apareceu uma doença. Mas eu quero te dizer que quando Jó teve tudo isso, ele não perdeu o foco. E Deus te chama hoje para encarar, para aceitar a fé e deixar um pouco a sua razão de lado. Você pode dizer, mas eu tenho razão, pode até ter, mas deixa a razão de lado, acolhe, olha a fé. Olha o que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa. Olha o que Deus poderá fazer. Mas eu perdi o emprego, meu irmão. Emprego não é tudo no mundo, não. Eu quando saí da empresa em 2000, eu desci, eu lembro que era uma rua, era uma descida e uma subida, eu desci na rua e disse para mim mesmo, e agora? Que depois de 11 anos no lugar, você não sabe nem o que fazer mais. E Deus nunca deixou faltar, nunca nesses anos todos, deixou faltar o pão, nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Pode não ter picanha todo dia, mas tinha sempre alguma coisa todo dia. Deus nunca deixou faltar. A razão, a fé, acima da razão, quando entendemos que a presença de Deus é o que precisamos e que Ele não vai explicar tudo. Há coisas que Deus faz na sua vida que Ele não vai explicar. Você pode, numa expressão pessoal, acho que no interior tinha isso, você pode morrer seco. Você pode morrer seco, esturricado de perguntar e Deus não vai responder. Há momentos que Deus não responde. Quando sofremos é natural perguntar o porquê. Abacuque perguntou isso. No capítulo 1 ele pergunta, Jó perguntou e outros, tantos milhares de pessoas perguntam isso. Mas é interessante que Deus não responde todas as nossas perguntas. Mas no fim do livro de Jó, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, no capítulo 38, Deus afirma que o homem era mera criatura, que não era capaz de entender as coisas de Deus, e não é digno de questionar a sabedoria divina. Deus fala isso no capítulo 38 para Jó, que o homem não tinha como questionar, e não era digno de questionar a sabedoria divina. Jó, ele entende a correção, e ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão e diz, olha, eu não sou digno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. No Jó 45 diz, uma vez falei e não repliquei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó pediu desculpa, e nós vamos ver no final do livro de Jó, o que Deus fez. Porém, continuamos, que as horas se avançam, a fé está acima da razão, quando esperamos e confiamos, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Jó 19, 25. Ele diz assim, eu sei, eu estou passando por isso, a casca está descendo, ele não coloca nessas palavras, mas a casca está descendo, eu imagino o Jó falando, Deus, eu sei, está vendo? O negócio está pingando pus aqui, sangue está escorrendo, meus amigos estão contra, todo mundo me abandonou, minha casa acabou, minha fortuna acabou tudo, só que ele diz assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, Jó sabia que apesar de todas as circunstâncias que imponham que ele usasse a razão, mas Jó estava usando a fé, dizendo, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e se ele vive, ele vai se levantar, e quando ele se levantar, irmão, em seu favor, tudo vai passar, porque não existe sofrimento que dure a eternidade. Porque depois, concluindo, depois dos sofrimentos vem a bênção. Né? Jó 42:10 diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Tudo que ele possuía, Deus deu em dobro. E a mesma coisa acontece conosco.
Quando nós somos confrontados, como Tiago diz, que bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando foi provado, receberá a coroa da vitória, a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu e você suportarmos a provação, a tentação, quando eu e você suportarmos o dia mau, você pode ter certeza que a nossa fé não será abalada, nem por todos os demônios do inferno serão capazes de abalar a nossa fé, mas primeiro precisamos suportar a provação e a tentação, como fez Jó. Enfrentamos dias difíceis, sim. Enfrentamos dias difíceis. Dias que o mundo parece estar se acabando. Dias que você liga a sua televisão. Eu, particularmente, eu acompanho muito a questão política, né? Mas esses dias eu desisti. Começou a me enojar aquele negócio. Foi tanta coisa, né? Que você olha e fala, não tem mais jeito. O Brasil está acabado. Mas quando você olha o Brasil, pode estar em situação difícil. Mas o meu Deus continua o mesmo. Aleluia. E Ele pode se levantar sim, em seu favor. Procure usar fé, irmãos. Eu sei que há momentos que a nossa razão quer falar mais alto, e a vida de Jó era isso. Você imagina se você estivesse lá, na situação que estava Jó, a sua razão ia querer falar mais alto. A minha também. Eu sou carne, irmão. O negócio está doendo, você vai reclamar. Você reclama, sim. Porém, Jó entendeu que esperar e confiar era a melhor situação diante da circunstância que ele estava vivendo. Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que o Deus de Israel era poderoso. Acho que ele não conhecia como Deus de Israel, que Israel não existia naquele momento, mas o Deus dos céus era poderoso para mudar a circunstância da vida dele. E é isso que eu quero te chamar nessa noite, a entender que você vai ser desafiado todos os dias, entre a fé e a razão. Todos os dias eu sou desafiado entre a fé e a razão. Todos os dias nós temos circunstâncias, problemas, dificuldades. Talvez, se nós fizéssemos aqui a noite de contar os problemas, antes de contar a bênção, quanto é o seu problema, irmão? Né? A gente ia acabar chorando, todo mundo aqui. Um pelo problema do outro, pela dificuldade do outro, pela família do outro. Seria um choradeiro tremendo. Mas eu quero te dizer, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante do texto que nós lemos no início, que Jó estava com o rosto vermelho de tanto chorar, mesmo diante de tudo isso, permaneça firme, porque o meu, o seu, o nosso Deus, Ele continua o mesmo, e Ele pode se levantar. Hoje está tudo bem, glória a Deus que está tudo bem. Para alguns, você pode dizer, mas está tranquilo, a minha vida está tranquila. Mas, irmãos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Eu vou repetir de novo, o dia mau chega para todo mundo. Mas diante da circunstância, o meu Redentor vive e Ele pode se levantar. Diante da circunstância, como falamos semana passada, aplique a fé, porque há momentos que a razão não vai funcionar, não. Há momentos que a razão, por mais que você tenha, não vai funcionar.